isso é conversa de bispo. Não fica pensando que isso é conversa de pastor. Não fica pensando que é conversa da Bíblia Sagrada. Se tu acreditar na Bíblia, amém. Se não, amém também. Se você não acredita na palavra do Deus vivo, tu vai acreditar em quem? Vai acreditar em quem? Que foi Ele que te fez, foi Ele que está te fazendo você respirar aí, foi Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá força, é Ele que te dá valores. Não fica pensando, porque às vezes a pessoa não tem nada, fica todo bambambam, com a cabecinha baixa. Quando consegue alguma coisa, Deus dá capacidade, Deus dá sabedoria, Deus prepara uma cadeira estabilizada, Deus prepara uma cadeira de destaque, uma cadeira privilegiada, e daqui a pouco as pessoas começam a querer passar por cima do outro. Pensando que é ele, pensando que é ela, que é o bambambam, porque o bambambam é o Deus vivo todo-poderoso. Deus dá o emprego, Deus dá a capacidade, Deus dá a cadeira, Deus abençoa, Deus coloca a pessoa numa posição privilegiada, e daqui a pouco a pessoa começa a encher o peito, pensando que é ele, pensando que é ela. Coitado dele, coitado dela. Não sabe o laço que o Satanás já está preparando para tu cair lá na frente. Por quê? Pelo orgulho. Enche o coração de orgulho, enche o peito de orgulho e começa a se sentir demais. Quando você começa a se sentir demais, aí de vez de Deus entrar, quem entra é o inimigo. Tá para acontecer coisas terríveis. Coisas terríveis vai acontecer e a civilização está viajando, está passeando. As pessoas não querem nada com o Deus vivo todo-poderoso que te colocou aí. E tu pode ter a plena certeza, o nosso Deus, ele já está vendo que aqui na terra é muito difícil ele aproveitar alguma coisa. O nosso Deus, ele já está preparando o cenário. Para que o cenário que Deus está preparando? Deus já está preparando esse cenário porque Ele sabe da maldade do coração do ser humano. Ele sabe da maldade do coração do povo. Ele está preparando o cenário para literalmente acabar com tudo. Que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e Ele pode fazer tudo. Essa pregação aqui no Ministério Profético é sobre a volta de Jesus. Deus, ele está preocupado com você, ele está preocupado contigo, ele está preocupado com o teu relacionamento, ele está preocupado com o teu casamento, ele está preocupado com as tuas empresas, ele está preocupado. Por que Deus tinha necessidade de ficar preocupado com você? Fala para mim o porquê Deus tinha necessidade. Qual seria o que Deus está querendo ficar preocupado contigo? Qual é a finalidade? Qual finalidade que Deus está preocupado contigo? Ele é Deus, ele não precisa de ninguém. Mas você sabe por que ele está preocupado com você? Ele está preocupado contigo, que ele não quer que nenhuma alma se perca. Se por acaso aconteceu de repente, porque pode acontecer, nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo o final da era, e quando a pessoa tem um orgulho no coração, você pode ter a certeza que Deus, ele já pula fora.
Deus é uma pessoa educadíssima. Ele só vai quem quiser falar com ele. Quem não quiser falar, Deus deixa de lado. Por que que ele faz isso? Porque ele não gosta de orgulho. Às vezes as pessoas não têm um centavo dentro do bolso, mas é um peito esticado parecendo um peito de pombo. Não tem R$1 nem para tomar café ali na esquina. Mas são orgulhosos, deixa o orgulho tomar conta. Deixa o orgulho tomar conta de tudo, do coração. E o nosso Deus, ele percebe, ele vê tudo, porque diante de Deus não fica nada debaixo dos panos. Essa pregação é sobre a volta de Jesus. Você pode ter a plena certeza que o arrebatamento vai acontecer. Vai acontecer um arrebatamento da igreja em questão de segundo, em questão de minuto, em questão de milésimo de minuto. Vai acontecer. E você pode ter a plena certeza, você tem que se preparar. Não adianta você ter valores, não adianta você ser bonito, não adianta tu ser bonita, porque Deus ele não vê isso não. O que Deus vê em você é o teu coração. Às vezes as pessoas estão passando situações complicadas. Às vezes as pessoas estão passando por situações de humilhação. Às vezes as pessoas estão passando por situação de vergonha, mas é um coração duro, é um coração cheio de orgulho, de peito para cima, parece que está com um pote de dinheiro dentro do estômago, parece que está com um pote de ouro dentro do estômago. E esse tipo de gente, Deus não trabalha. Por que que Deus não trabalha nesse tipo de gente? Pelo orgulho. Tudo que Jesus profetizou e já aconteceu e outros eventos vai acontecer porque é profecia do reino. E as profecias, nenhuma delas cai por terra. Deus ele está preocupado com o povo dele. Por que que Deus tinha necessidade de ficar preocupado com o povo dele? Por que que Deus tinha necessidade de ficar preocupado contigo? Por quê? Porque em primeiro lugar ele é pai, em segundo plano nós somos a família do Deus vivo aqui na terra. Por isso que ele é preocupado, por isso que ele está preocupado contigo, ele está preocupado com a tua família, ele está preocupado com o teu relacionamento, ele está preocupado com o teu casamento, ele está preocupado com as tuas empresas. Ele não quer que você passe vexame, ele não quer que você passe vergonha, ele não quer que você passe humilhação, ele não quer que você fique nessa situação aí com o peito esticado. Porque antes você não tinha nada, andava com a cabeça baixa, porque não tinha nada. Deus te capacitou, Deus te levantou, Deus te colocou numa posição de destaque, Deus te colocou numa posição, numa cadeira privilegiada, Deus te colocou no lugar que você está ali em primeiro lugar, Deus te colocou, te deu um ministério, Deus te colocou numa posição que ninguém te coloca, mas Deus te colocou. Aí o orgulho entra no coração. Quando não tinha nada, andava de cabeça baixa. Não tinha dinheiro nem para tomar um café ali na esquina, passando vergonha, pedindo dinheiro emprestado, passando vergonha com a família, passando vergonha com os filhos, passando vergonha de tudo que é lado. Andava de cabeça baixa, dando uma de coitadinho, dando uma de coitadinha. Depois que Deus viu aquilo ali, porque ele é misericordioso, claro, ele te levanta, ele te dá uma posição privilegiada,
ele te coloca numa cadeira de destaque, ele te coloca numa posição que você até às vezes pensa que é você. Mas é o próprio Deus que está te dando inteligência para você chegar até o ponto que Ele quer te entregar. Aí a pessoa enche o peito de orgulho. O orgulho toma conta da pessoa de uma certa maneira, que a pessoa pensa que é ele, pensa que é ela que é o bambambam. O bambambam é o Todo-Poderoso que te colocou lá. Ele que é o bambambam. Quando a pessoa não tem nada, anda com a cabeça baixa, parecendo que não, com vergonha do que está passando na vida, com vergonha das humilhações, com vergonha das decepções, fica ali com a cabeça baixa. Aí Deus capacita, Deus levanta, Deus coloca numa posição privilegiada, Deus coloca numa posição de destaque, aí o camarada enche o peito de orgulho, parece que está com um pote de dinheiro dentro da barriga. O orgulho faz o Deus vivo todo-poderoso afastar de você. Quando você não tem, anda com a cabecinha baixa. Depois que Deus levanta, que Deus te coloca numa posição, que Deus te abençoa, porque às vezes as pessoas pensam que são eles, pensam que são elas. Tudo vem do reino para a tua mão. A tua educação, o teu emprego, o teu bacharelado, a tua capacidade é Deus que te dá. A pessoa não tem nada, anda com a cabecinha baixa. Quando Deus capacita, Deus levanta, Deus abençoa, Deus coloca numa posição privilegiada, a pessoa enche o peito de orgulho, se sente o tal, se sente a tal, e não é nada. Porque do jeito que Deus está, Deus tira. O orgulho afasta as pessoas do Deus vivo todo-poderoso, que Ele não gosta de ninguém orgulhoso, não. Quando tu não tinha nada, não tinha dinheiro nem para tomar café. Andava com a cabeça baixa aí, com vergonha. Aí Deus capacita, Deus dá, porque Deus é só bênção. Aí a pessoa, depois que está bem sucedida, começa a andar com o peito esticado, parecendo aqueles peitos de pombo. E não sabe que o próprio Deus, do jeito que Ele te capacitou, do jeito que Ele te levantou, do jeito que Ele te colocou numa posição privilegiada, do jeito que Ele te colocou numa cadeira de destaque, Ele tira você daí. Às vezes as pessoas não entendem porque estão passando situações de humilhação. Nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Por que disso? O cara investe, o cara gasta, se forma e não consegue nada depois. Por quê? Pelo orgulho. A era que nós estamos vivendo é a era dos doutores de bolso vazio. Essa é a era que nós estamos vivendo. Por que que a pessoa investe? Por que que a pessoa se forma? Por que que a pessoa faz o que Deus manda fazer e depois a pessoa não consegue nada? Por que disso? Pelo orgulho que deixa entrar no coração. Essa pregação de hoje é para o povo do Deus vivo, todo-poderoso, ficar alerta. Por quê? Porque vai vir dias aí complicado, e tu pode ter a plena certeza, a plena convicção
que os dias vindouros que está para vir aí vai ser dias complicados, porque Jesus está vindo buscar a igreja do Deus vivo. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Você não fique pensando que Deus vai te avisar, não, que Ele não vai te avisar. Mas sendo de repente, nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Por que que essas pessoas gastam, investem e depois não conseguem fazer nada? Pelo orgulho. O orgulho tomou conta do coração de uma certa maneira que você não consegue fazer nada. As portas elas se travam, as portas elas se fecham, fica tudo travado. Por quê? Pelo orgulho do coração. A era que nós estamos vivendo é a era dos doutores de bolso vazio. Pessoa se forma, gasta, investe, mas só pelo orgulho não consegue fazer nada. É essa era que nós estamos vivendo. Jesus, ele profetizou há 2000 anos atrás que o amor da humanidade ia esfriar. É outra profecia que está em Mateus 24, que o próprio Deus profetizou. Por que que a pessoa se forma? Por que que a pessoa faz o que tem que fazer? A pessoa investe, a pessoa se esforça e depois não consegue fazer nada. Justamente pelo orgulho. Deixa o orgulho entrar no coração, aí o Deus vivo sai, quem entra é o inimigo. O inimigo começa a travar tudo. E de repente, que eu estou falando aqui é sobre a volta de Jesus. Ele está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado com a tua alma. Porque Deus, poderosíssimo, Ele tem obrigação de ficar preocupado com você. Porque nós somos a família dele. O nosso Deus, ele já tem planos para Jesus vir buscar a igreja. E você pode ter a plena certeza que essa pregação aqui não é para você ter valores, não é para você ficar rico, é a preocupação do Deus vivo todo-poderoso que ele está contigo. Nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem nada, anda com a cabecinha baixa. Quando Deus dá alguma coisa, a pessoa levanta o peito, parece que tem um pote de dinheiro dentro da barriga e está duro até o certificado. Isso aí, Deus não aprova. Por isso que as pessoas investem, as pessoas gastam, as pessoas fazem o que tem que fazer e depois não consegue nada. As portas se fecham, as portas travam, ninguém abre porta, está tudo travado. Aí as pessoas começam a passar vergonha, começam a passar humilhação, começam a passar decepção. Por quê? Pelo orgulho. Quando não tem, não tem. Anda com a cabecinha baixa quando não tem. Quando recebe alguma coisa, quando Deus capacita, quando Deus te coloca numa posição privilegiada, quando Deus te coloca numa cadeira de destaque, depois a pessoa levanta o peito, estica o peito e está pensando que é alguma coisa. O orgulho atrapalha a tua bênção. Para tu conseguir alguma coisa do Deus vivo todo-poderoso, porque às vezes as pessoas pensam que é ela, que é ele que é o tal. É Deus que prepara tudo. Nós estamos vivendo nós estamos vivendo a era
dos doutores de bolso vazio. Nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Por quê? Pelo orgulho. Deus levanta, Deus dá inteligência, Deus dá capacidade, Deus coloca numa posição de destaque, Deus levanta a pessoa. Quando a pessoa está lá em cima, começa a andar com o peito todo esticado, parecendo aquele peito de pombo. E não sabe que quem te colocou ali, naquela posição, foi Deus. Deus, ele faz, ele capacita, ele levanta, ele abençoa. Aquele povo de Israel, aquela nação ali, os israelitas, aquele povo está pagando um preço do inferno. Ali não é mais guerra, ali é um verdadeiro extermínio. Uma nação que Deus cuidou, uma nação que Deus Todo-Poderoso abençoou aquele povo está debaixo de uma bênção de valores tremendo. Você nunca viu um judeu pobre. Você nunca viu o judeu estar sentado na cadeira do banco pedindo dinheiro emprestado para ninguém. Você nunca viu os judeus fazendo crediário, financiamento. Os homens são diferenciados da terra. É um povo que Deus abençoou, que Deus colocou ali. Eles estão debaixo da bênção de Abraão. Por que eles estão pagando aquele preço com a morte? Porque o próprio Deus falou que o salário do pecado é a morte. Eles estão pagando aquele preço, vendo os filhos ser exterminados, vendo a família ser exterminada, vendo as empresas fechar, vendo os valores dele caindo por terra, vendo os valores que ele tem, porque eles têm muito. Eles estão vendo tudo isso acontecer, mas não pode fazer nada. Por quê? Porque rejeitaram o Filho do Deus vivo. Eles rejeitaram o Filho de Deus. E olha que eles são muito bem sucedidos, hein? Eles têm muitos valores. São pessoas diferenciadas da terra que estão debaixo de uma bênção tremenda. Mas por que eles estão pagando aquele preço? Por que eles estão vendo os filhos ser executados? Por que eles estão vendo aquele extermínio com os seus entes queridos? Por que eles estão vendo aquilo ali e não podem fazer nada? Porque eles estão debaixo de desobediência. Quando você obedece ao Deus vivo todo-poderoso, você pode ter a plena certeza que a tua história ela muda. O nosso Deus, ele é um Deus que muda qualquer tipo de cenário. Não interessa o que você esteja vivendo, não interessa o que você esteja passando, não interessa. O que interessa é que o Deus vivo todo-poderoso, o cenário que você está vivendo, ele muda. O nosso Deus, ele é um Deus provedor. O nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida. O nosso Deus, ele é um Deus que ele prospera. Ele tira você de uma situação de humilhação. Ele tira você de uma situação de vergonha. Porque às vezes a pessoa está para cima e para baixo, de dupla personalidade. Ele está passando uma situação de humilhação, mas está sempre com o orgulho no peito. Mas o nosso Deus, ele sabe, porque nada passa desapercebido aos olhos do Deus vivo todo-poderoso. Esse canal é um canal profético que eu estou anunciando a volta de Jesus. Tudo que Jesus profetizou já aconteceu e está acontecendo. Acorda, igreja, tu que está dormindo. Acorda imediatamente, porque o arrebatamento vai acontecer e você não queira ficar aqui para essa grande tribulação que vai vir. Não fica pensando que é coisa boa, não. Não fica pensando que vai ser coisa boa, não. A pessoa só acredita quando um prédio desse cai na cabeça dele.
Aí a pessoa acredita. Deus avisa, avisa, avisa e as pessoas entram aqui e saem aqui. Mas quando começa a tremer tudo, quando começa a abrir umas crateras, quando começa a cair prédio por cima de prédio, morrer centenas de pessoas, milhares de pessoas, quando começa a trazer os milhares de caixões para enterrar as pessoas, quando você vê milhares de viatura do SAMU recolhendo os corpos, recolhendo as pessoas mortas, aí a pessoa acredita. Quando você visualiza um tremor, que você está dormindo, não tem tempo nem de você se coçar. Não dá tempo nem de você se mexer. Cai aquela tonelada de concreto em cima da tua cabeça. Por quê? Porque não dá ouvido ao que Deus manda entregar. Teve um terremoto aí, em Marrocos, foi questão de segundo, meia ou foi 1 hora, que morreu 2.000 pessoas de uma paulada só. Por quê? Porque às vezes Deus manda falar, Deus manda entregar e você não escuta. Aí quando vem o rolo, aí você fala, ai meu Deus, já é tarde, meu amigo, minha amiga, já é tarde. Você tem que vigiar antes. Você tem que ficar vigilante 24 horas antes. As pessoas às vezes estão passando por situações complicadas e não dá o braço a torcer. Às vezes não tem dinheiro nem para tomar um café ali. Mas o orgulho entra no peito e a pessoa se sente que é e não é. É dupla personalidade, falsa personalidade. O nosso Deus, ele vê tudo. Ele está vendo tudo. O que nós estamos vivendo agora, aquele povo está pagando um preço terrível. Por que aquele povo está pagando aquele preço ali? Porque eles estão vendo os filhos deles ser mortos. Porque eles estão vendo a família deles ser exterminada. Porque eles estão vendo aqueles bebês ser decepados. Por que disso? Deus, ele é poderoso, ele podia ir lá e podia acabar com aquele extermínio. Mas por que ele não acaba? Porque eles estão em desobediência. Quando você não obedece ao Deus vivo, você obedece ao inimigo. A palavra do nosso Deus não é brincadeira. Nós estamos vivendo a era dos doutores de bolso vazio. Povo tudo cheio de orgulho, tudo cheio de orgulho e não tem um centavo para tomar café. É isso que Deus não trabalha. Deus, ele não trabalha no orgulho. Eu vou acabar essa pregação porque eu vim falar aqui da tua salvação. E ai de mim se eu não falar. Eu vim falar da tua salvação porque Deus, ele está literalmente preocupado contigo. O nosso Deus, ele está preocupado com você 24 horas. Não fica pensando que Deus, ele não está preocupado contigo não, que ele está. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele está cuidando de você aí. Não fica pensando que você está sozinha, que você está sozinho não, porque Deus está contigo. Ele te guarda 24 horas, pode ter a certeza disso. O nosso Deus, ele é um Deus cuidadoso. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso. O nosso Deus, ele é um Deus que ele observa coisas que nós não observamos.
O nosso Deus, Ele é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Ele cuida por quê? Por que Ele fica preocupado com o povo dele? Por que Deus fica preocupado com nós que somos filhos? Por que Deus exige uma certa preocupação? Porque nós somos a família de Cristo aqui na terra. Por isso que Deus fica preocupado. Porque Deus não tinha necessidade de ficar preocupado com ninguém, não. Deus fica preocupado porque nós somos a família dele. Você pode ter a plena certeza. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de prodígio, Ele é um Deus de maravilha. Você tem que fazer o possível e o impossível para não deixar o orgulho tomar conta do teu coração. Quando você deixa o orgulho tomar conta do teu coração, você pode ter a certeza, você está abrindo a porta o inimigo entrar. E se ele entrar, você não tem noção o estrago que ele faz na tua vida. Nós estamos vivendo agora, pela desobediência do povo, nós estamos vivendo agora pelo orgulho, nós estamos vivendo agora a era dos doutores de bolso vazio. As pessoas gastam, investem, Deus coloca numa posição privilegiada, Deus coloca numa cadeira de destaque, Deus abençoa, Deus levanta. Quando a pessoa não tem nada, anda com a cabeça assim. Quando tem alguma coisa que Deus abençoa, que Deus levanta, porque às vezes as pessoas pensam que é a pessoa. É Deus que te coloca, é Deus que te dá sabedoria para tu se formar, é Deus que dá sabedoria para te colocar numa cadeira privilegiada, é Deus que dá sabedoria, é Deus que te levanta, é Deus que te coloca lá no topo. Mas as pessoas, quando vê isso, as pessoas, quando se sentem que estão lá em cima, começam a encher o peito de orgulho. Aí, imediatamente, o Deus vivo, todo-poderoso, ele recua. Deus, ele não gosta de orgulho. Quando Deus recua, quem entra é o adversário. O adversário, ele está em nosso derredor, bramando como um leão. Mas ele não é leão não, porque o leão é o leão da tribo de Judá. É o Deus vivo todo-poderoso. Ele que é o leão, mas o inimigo, ele está ao nosso derredor, porque a Bíblia fala. Bramando como um leão, para quem possa tragar. O orgulho faz ele se aproximar de você. É o orgulho. Você não tem nada, você anda com a cabeça baixinha. Quando Deus te levanta, quando Deus te capacita,